Olá, pessoal! Vamos lá? Dar continuidade ao nosso curso aqui de biossegurança na ozonioterapia. Bom, nós terminamos o módulo passado falando sobre EPIs. Então, deixamos bem claro que EPIs são os equipamentos de proteção individual. E aí citamos alguns, né? As máscaras, o óculos, o gorro, as luvas, os aventais, são todos equipamentos de proteção individual. Que também já aprendemos que esses equipamentos eles não são barreiras de proteção somente para o profissional. Ele também é uma barreira de proteção para o nosso paciente cliente, ok? E aí, nós vamos agora conceituar um outro ponto importante aqui. Olha aqui, ó. Olha essa palavra. Descontaminação. Olha lá, eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos ou superfícies, que nós temos a limpeza, a desinfecção ou esterilização. Olha para mim, presta atenção. Nesse conceito de limpeza, desinfecção e esterilização, existem alguns pontos a serem ali lembrados e abordados. Por exemplo, quando nós falamos em limpeza, eu limpo sujidade visível. Então, quando eu tenho uma sujidade visível ao olho nu, exemplo, vamos supor que você colocou uma luva de látex que tem o talco, quando você tirou ficou a mão cheia de talco. O que eu vou precisar fazer com essa minha mão? Eu vou precisar fazer uma limpeza da minha mão, porque eu tenho uma sujidade visível. Quando eu estou ali, eu fiz uma coleta de sangue, aí eu coloquei na minha bandeja, pingou o sangue na minha bandeja. Aquele sangue lá na minha bandeja, ela é uma sujidade visível ao olho nu? Se é, então nós vamos fazer uma limpeza da nossa bandeja. Agora, vamos continuar nessa gota de sangue aí na bandeja. Limpei, né? Fiz a limpeza porque é uma sujidade visível ao olho nu. Aquilo ali, aquela limpeza me garante que eu consegui eliminar por completo todo tipo de micro-organismo ali? Às vezes, não. A não ser que eu use algum produto químico ali para fazer a limpeza. Com água e sabão, possivelmente, ou só com água, provavelmente a gente não elimina, não tem a garantia de ter eliminado tudo. E aí nós precisamos passar para o processo de desinfecção. Aí na desinfecção nós vamos ter mais duas subclassificações aí, que eu chamo de antisepsia, asepsia, que nós já aprendemos que é a antisepsia em tecido vivo, asepsia em objetos, ok? Muitas vezes, mesmo se tratando de uma desinfecção, eu não consigo eliminar alguns tipos de micro-organismos. Exemplo, os micro-organismos nós temos eles lá na forma de cepas ou células vegetativas, ou eu tenho ele na forma esporulada. Então, as cepas ou células vegetativas, elas são menos resistentes, a gente consegue eliminá-las com uma certa facilidade. Agora, as formas esporuladas, elas são as formas mais resistentes desses micro-organismos. E aí, eu tenho que avançar para uma outra etapa que eu chamo de esterilização. Que no caso da esterilização, ela não pode ser feita em qualquer tipo de material, né? Existem várias formas de esterilizar. Eu vou citar uma bem conhecida. As pessoas vocês já ouviram falar em autoclave? Então existe ali uma elevação da temperatura e onde a gente elimina todo tipo de micro-organismo, não é? Imagina, é possível esterilizar uma luva de látex? Não, né? Porque vai elevar a temperatura e vai derreter tudo. Por isso que no caso da luva de látex, ela é um artigo descartável. A gente utiliza, joga fora da forma como a gente falou para vocês. Agora, uma bandeja, uma pinça, ela já pode passar por um processo de esterilização. Para quem trabalha nos hospitais, lembram lá? Você tem lá uma bandeja de curativo. Aí você fez um curativo, sujou lá as pinças todas, né? Com secreção, sangue, tecido que você removeu num debridamento ou desbridamento. Aí ele é recolhido, vai para o expurgo, a gente geralmente faz uma limpeza, tira a sujidade visível, aí vai para o CME, Central de Material Esterilizado. Lá é feito o restante do processo, desinfecção, depois a esterilização, ok? Interessante, né? Geralmente nos nossos materiais, os terapeutas, quando utilizam os seus materiais para fazer os procedimentos com ozonoterapia, a boa parte do nosso material, 90% dele, é um material descartável. Material crítico, onde envolve materiais críticos, semicríticos e os materiais descartáveis, os artigos descartáveis, né?
uma pequena parte, bandeja, né, que você vai utilizar, haste de soro, que são materiais que de tempo em tempo há necessidade de fazer uma limpeza e uma desinfecção e, no nosso caso, muito raramente uma esterilização de algum material, ok? Interessante, né? Olha quanta coisa vocês estão aprendendo sobre biossegurança, que é importantíssimo para o nosso curso de ozonioterapia. Quando chegarmos no nosso curso de ozonioterapia, a primeira parte, que é a primeira parte do curso, que é teórico, e depois, quando avançarmos para o prático, e depois um terceiro momento de habilitação para profissionais, para alguns profissionais, né, que requer lá a quantidade de horas que alguns conselhos têm exigido, vocês vão ver que quando a gente começar a avançar, esse conceito básico agora de biossegurança, ele vai te trazer uma clareza tão grande que você vai estar trabalhando, você vai estar vendo aquilo, você, não, isso aqui eu já ouvi lá no curso de biossegurança. Vai ser fantástico, é uma grande ponte para você que quer aprender sobre ozonioterapia. Bom, olha só, aí tem aqui, né, limpeza ou higiene, é o conceito, nós já até falamos aqui em cima, ó, retirada de sujidade de qualquer superfície que pode ser feita por água, sabão, máquinas de limpeza, máquinas de ultrassom e etc. Bom, e aí aqui nós temos alguns exemplos aí de EPIs, né? Então os EPIs, nós temos aqui olha aqui, as luvas de látex, né? Nós temos os PVA, nós temos aqui também alguns neoprene, são alguns tipos de luva de Kevlar, luva de malha de aço utilizado. Então são alguns tipos de materiais, alguns tipos de luvas que no nosso caso, no caso aí dos terapeutas, né, nós utilizamos a luva essa aqui, ó. Essa luva, que não necessariamente precisa ser látex, né? Tem pessoas que têm alergia ao látex, aí tem a opção aí de usar de vinil, tem a opção de usar de silicone, né? Outros tipos de PVC e outros materiais aí que nós encontramos no mercado, tá? Temos as proteções de membros superiores, como no caso, né, das mãos, e também temos aí a touca, máscara, luvas, óculos para proteção da cabeça, dos olhos, né? Até do pavilhão auditivo. Então, nós temos esses materiais para serem utilizados. Quero chamar a atenção aqui nessa imagem, ó. Nessa imagem. Essa é a forma correta de utilização do gorro e da máscara. Observem que o gorro, ele fecha por completo, protege por completo o cabelo da profissional. Ok, pessoal? Então a gente observa alguns colegas aí fazendo quase que um diadema do gorro, né? Puxa aqui uma franjinha, deixa aqui para fora. Isso aqui não é isso que a biossegurança nos ensina. A máscara também, olha como ela é, ó. Ela fecha todo o nariz e vem até lá embaixo, lá do seu queixo, protegendo o nariz e boca por completo. A gente também observa alguns colegas usando a máscara só protegendo a boca. Também não é isso que diz a biossegurança. Então eu primeiro coloco a minha máscara, venho com o gorro e protejo todo o meu cabelo por cima da minha orelha. Essa é a forma correta e de total proteção. Nós temos aqui o óculos também, que é muito utilizado. Lembra da história que eu já contei para vocês nos módulos anteriores? Paciente, principalmente os pacientes acamados. Cuidado, na hora de movimentá-los, mudá-los de decúbito, nós podemos ter aí líquidos estagnados, principalmente no estômago. Às vezes nós temos até sangue presente, e ele pode vir com vômito em jato e jogar aí em você, no seu rosto. Se você não tiver devidamente protegido, podemos ter algum problema aí, ok? Avançando, aqui nós temos outros exemplos de EPI. Então, olha aqui, nós temos aqui as nossas máscaras, né? Tipos de máscaras a serem utilizados. Essa aqui, ó, é uma máscara que foi muito utilizada por profissionais da área de saúde, profissionais que trabalham no ambiente hospitalar, principalmente, né? Que é a N95. Essa máscara não é disponibilizada, tá, pessoal? Para pacientes. Para pacientes, nós disponibilizamos esse tipo de máscara aqui, ok? Então, tá aí escrito, ó, protetor mecânico para partículas suspensas no ar.
muito importante, faz parte do material utilizado pelo terapeuta. Todas as vezes que você for atender um paciente, por mais que seja uma técnica simples, mas que você vai movimentar, estar próximo dele, você tem que utilizar esses equipamentos de proteção individual. No nosso curso, quando a gente avançar para os módulos, para o curso de ozonioterapia, vocês vão ver, a gente vai contar algumas histórias, falar de algumas coisas aí, de alguns casos, né? E o porquê da importância, frisando ainda mais a importância da utilização dessas máscaras. Aqui nós temos um outro tipo, então esse tipo de máscara aqui também foi muito, né, difundido aí nos momentos de crise da pandemia. Os protetores auriculares, que isso aqui a gente não utiliza, tá bom, pessoal? Muito difícil um profissional utilizar na nossa prática de ozonioterapia, não vai utilizar esses tipos de máscara, de protetores auriculares, ok? O que nós vamos frisar mais aqui, que vamos estar mais utilizando, são os óculos protetores e as máscaras aí faciais, que são as mais utilizadas. Membros inferiores, nós temos aí os calçados, os tipos de bota, né? Aqui eu queria chamar a atenção só para a questão do propé, também muito utilizado. A gente observou que, inclusive, uma dos procedimentos utilizados nas clínicas, né, durante os períodos aí de pandemia, controle do ambiente, era distribuído muito o propé. Agora, o propé, a gente tem que tomar algum cuidado com ele, né? Às vezes a pessoa está de propé dentro de uma sala, aí sai, vai na recepção, anda ali no corredor e volta com o propé lá para dentro, o propé termina se tornando um veículo de contaminação. Então, é um artigo que precisa ser muito bem acompanhado, distribuído de forma correta e orientado, porque senão é um artigo que ele vem para trazer ali como mais uma forma de ajudar a não propagar ali os micro-organismos, mas termina sendo um potente veículo aí de contaminação, ok? Então nós temos alguns símbolos, nós falamos aí um pouquinho de simbologia, né? Que são as famosas plaquinhas ou informações que nós vamos encontrar em portas, em alguns locais. A biossegurança determina isso, tem como protocolo. Então essa primeira aqui, olha como é fácil, ó, proteção obrigatória para os pés, ok? Olha aqui outra aqui, ó, proteção obrigatória para as mãos. Olha outro símbolo que interessante, uso obrigatório de máscara integral, olhos, face, nariz. Então, uso obrigatório de óculos de protetor, uso obrigatório dos macacões protetores. Principalmente os colegas, né? Isso aqui a gente também fala muito nas nossas mentorias, né? Às vezes monta uma clínica muito bem estruturada, em determinados locais a gente vai utilizar esses símbolos ali, que já são definidos, dentro da biossegurança, a gente já sabe que eles existem, que eles devem ser utilizados, a gente coloca esses símbolos de forma correta, as pessoas são orientadas, é feita uma educação continuada, e ali a gente olha, até mesmo o nosso paciente, né, quando ele chega lá na clínica, ele olha aquele símbolo, ele, opa, é obrigado a usar um propé, é obrigado a usar uma máscara, é obrigado a usar uma luva, isso é muito bom, isso orienta, inclusive você, que monta lá a clínica, e que tem outros profissionais, terapeutas trabalhando para você, é muito importante orientar tudo isso e utilizar esses símbolos. Eles são, assim, muito práticos, fáceis, não há necessidade de ficar ninguém cobrando o tempo todo para as pessoas, porque as pessoas, uma vez orientadas e feita a educação continuada de forma correta, ele olha para aquilo, ele sabe que ele tem que usar. Não foi assim com a questão das máscaras, não é? Você chegava na época de pandemia, você chegava ali num consultório, numa padaria, no mercado, estava lá uma plaquinha, uso obrigatório da máscara. Você batia o olho, você sabia que você tinha que usar a máscara. Então isso existe, está aí, é uma coisa muito prática e super interessante de utilizar. Então olha só, então nós temos aqui, ó, vamos memorizar tudo que nós falamos. Olha lá, vamos colocar o nosso cérebro em funcionamento, mais uma vez. Biossegurança é um conjunto de medidas voltadas para prevenção de quê? Riscos. Eu preciso minimizar os meus riscos. E esses riscos, eles são sempre gerados por pontos
críticos. E aí você pode falar, Edis, mas como é que é isso? Uma vez que eu consigo eliminar os meus pontos críticos, eu fatalmente elimino os meus riscos. Então, vamos avançar. E o que é risco, então, né? O professor está falando tanto de risco, olha lá. Nós temos risco, é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Então, eu vou até fazer diferente. Eu vou marcar isso aqui, ó. Lesão ou morte. Olha como isso é sério. Ou que pode causar dano à saúde, às unidades operacionais ou dano econômico e financeiro. Então, isso tudo é o que nós chamamos de risco. Pessoal, então veja bem, e o risco? Olha lá, eu falei que o ponto crítico gera risco. E o risco gera o perigo. Então, olha aqui. E o que é esse perigo? É uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma lesão ou morte. Por que que eu estou marcando? Olha só. Terapeutas, pessoas que vão trabalhar com ozônio. Nós precisamos, tudo que nós já estamos falando nos módulos, nesse módulo de biossegurança, vocês estão vendo que eu venho trazendo a gente está trazendo aqui, professor, eu trago uma série de conceitos que são muito importantes e devem ser empregados na sua prática diária, como terapeuta integrativo e uma pessoa que vai utilizar da ozônio, né? Praticar a ozonioterapia. Primeiro, um dos pontos mais importantes aí, para diminuir muito as chances de erro, é você definir os pontos críticos, os riscos que esses pontos críticos geram e todos os seus perigos. Uma vez que você vem eliminando esses pontos, as chances de insucesso ou as chances de erro, elas caem para bem próximo de zero. Eu vou dizer bem próximo de zero porque existem fatores. A gente viu lá nas questões ambientais, as questões físicas, né? Você está lá atendendo e cai um meteoro em cima do seu consultório. É uma coisa que foge do seu controle, não é verdade? Agora, aquilo que é algo que pode ser controlado, você precisa minimizar. Uma vez feito, as chances de erro e de insucesso se aproximam do zero. Acreditem no que eu estou falando. O não uso dos EPIs são pontos críticos que geram riscos diversos para você, não é verdade? Riscos de danos para o paciente, danos para você e que um monte de perigos. E que dentro deles, olha os conceitos que a gente está trazendo aqui. São lá, dentre os problemas, nós podemos ter lesões que podem ser transitórias ou permanentes, ou problemas até relacionados à morte. Deixa eu contar uma outra experiência para vocês. E que lá no nosso curso de ozonioterapia, que você vai fazer aqui com a gente vai trazer muitas outras histórias para deixar bem claro, para te adestrar, para te educar, para te, como eu posso dizer, conscientizar que ozonioterapia é algo maravilhoso quando feito de forma correta. O problema não é o gás, o problema é quem executa. A gente não pode esquecer disso, ok? Um profissional muito conhecido aqui na nossa região montou uma clínica e foi realizar um determinado procedimento. Nesse procedimento, ele colhia um sangue e centrifugava. E aí, muitos anos se passaram. Isso foi bem divulgado aqui pela imprensa aqui da nossa região. Vários pacientes começaram a denunciar, dizendo que contraíram hepatite C depois desse procedimento feito nessa clínica. E aí, quando a gente parou para analisar e pensar, né, a gente começou a pensar assim, mas como isso pode acontecer? Porque
A hepatite C vai ter que ter ali ou usar a mesma seringa, a mesma agulha numa pessoa na outra, que é algo inadmissível, principalmente quando se trata de uma clínica, não é verdade? Eu tenho como experiência própria, os meus pacientes, como eu falei para vocês, eles chegam, mesmo que a seringa esteja fechada no invólucro, totalmente fechada, eles perguntam, essa seringa é descartável? Isso aqui é descartável? Isso aqui está sendo usado a primeira vez? Então é algo que a gente não consegue nem pensar, principalmente que esse profissional é um profissional bem famoso. Será que eles colocaram, por exemplo, o mesmo tubo, pegaram um tubo de sangue de um paciente, pegaram de outro, colocaram, na hora de centrifugar, aconteceu alguma coisa, a tampa abriu, respingou um para o outro? O que pode ter acontecido ali? Trocou, né? Colocou os tubos de um paciente e de outro na centrífuga, que isso é um ponto crítico seríssimo, e na hora que centrifugou, na hora de puxar, não sabia mais quem era e usou um no outro. E olha só, você pode estar escutando e falando assim, Edson, mas isso é um absurdo, quem faz isso? A gente estava pensando algumas possibilidades. O que é fato? O que é fato é que em algum momento do processo, daquele processo, não foi pensado ou respeitado sobre as questões, ou eliminado os pontos críticos. Esses pontos críticos geraram um monte de risco, e esses riscos geraram um monte de perigo. E causaram lesões, o quê? Complicações permanentes nos pacientes. E que fatalmente levou ao fechamento da clínica, responder judicialmente, aquela coisa toda. Ozonioterapia. Ozonioterapia, nós temos lá, por exemplo, na alta hemoterapia maior. Nós coletamos de 100 a 150 ml de sangue, colocamos ali o ozônio, homogeneizamos, reerguemos e esse sangue volta. No sistema fechado. Nada é desconectado do paciente. Se conectar, parecendo um soro. Lá no curso de ozônio nós vamos ensinar. E aí, nesse momento aí, se você, por exemplo, o gás que é suspenso, mas se esse sangue desce e esse gás entra, esse gás vai entrar por pressão ali no vaso sanguíneo, vai causar um dano. Esse dano pode ser transitório, pode ser um dano permanente, levando o paciente até a óbito, porque vai fazer um estímulo ali vagal. Se o paciente tiver problema com pressão alta, tiver algum outro problema ali cardíaco, cardiovascular mais sério, esse paciente pode ir a óbito. Então, existe um ponto crítico. Qual é o ponto crítico? O gás não pode descer. Quais são os riscos envolvidos se o gás descer? Se descer e entrar no paciente, gera o perigo dele ter uma complicação. E isso vai depender muito de você, do seu treino, da forma como você faz, como deve ser feito, em que ambiente vai ser feito. Isso é biossegurança. Isso vai definir o profissional que você vai ser, o profissional que você vai estar ali disponibilizando para o teu paciente. Lembrando, ele só te procura porque ele quer ter saúde plena e qualidade de vida. E temos tantas outras histórias. No nosso curso de ozônio nós vamos falar para vocês, contar aí os vários acontecimentos, as várias histórias que a gente já vivenciou, já passou, já viu, tá certo? E aí existe aquela história, né? As coisas acontecem, às vezes elas acontecem para que elas não se repitam e sirva de lição para outras pessoas. Então, olha lá, ó. Na presença de um perigo, ok? Não existe risco zero. Porém, existe a possibilidade de minimizá-lo ou alterá-lo para níveis consideráveis, acessíveis, ok? Então, nós temos algumas classificações dos riscos em grupos. Então, tá aqui a nossa fonte. Vale a pena você dar uma lida lá, uma reforçada. E nós temos aqui os grupos. Ó, o grupo 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no grupo 1, nós temos aqui os riscos, que são as questões físicas, químicas, biológicas, ergonômicas e acidentais, que nós já falamos sobre cada um desses pontos aí dos nossos módulos anteriores. Nós temos as cores para identificação, então o físico nós vamos ter aí a cor verde para identificar, o químico nós vamos ter a cor vermelha, o biológico marrom, ergonômicos amarelos, os acidentais azul. As descrições, então quando nós temos aqui ó, a questão física, identificado pelo verde, a descrição é
ruído, temperatura, pressão, radiação e umidade. Quando se trata do químico, identificado pela cor vermelha, a descrição vai ser sempre as poeira, fumos, gases, vapores, névoas e etc. E aí, lembra quando a gente falou do químico? Olha aqui, ó. Por que a gente falou do ozônio? O ozônio se encaixando principalmente aqui, tá? Temos também na cor marrom os biológicos, e aí com as descrições de fungos, vírus, bactérias, nós temos os parasitas, insetos e etc. Na cor amarela os ergonômicos, o levantamento e transporte de peso, a própria monotonia, a postura inadequada e etc. Nós falamos bastante sobre isso também. E as questões acidentais, nós temos ali a cor azul, que vai trazer ali a questão da iluminação inadequada, incêndio, explosão, eletricidade e etc. Ok? Então, dentro dessa classificação dos riscos, temos esse quadro aí para você dar uma estudada, relembrada. Disponibilizamos a fonte aí para você também dar uma verificada. De tempo em tempo, a Anvisa vai trazendo novas informações, a própria biossegurança com os artigos que vão surgindo, né? É bom estar tendo uma leitura constante. Existem algumas coisas que já são padronizadas, essas cores, tudo isso aí. É bom você só dar uma lida, uma reforçada, porque isso vai se aplicar na sua clínica, vai se aplicar no seu dia a dia. E, inclusive, quando você montar no nosso programa que nós temos de mentoria, a gente pode estar te ajudando nisso aí e ligando, fazendo videoconferência, indo até a sua região, a sua clínica, para te ajudar a adequar todos esses pontos. Isso facilita muito, principalmente para quem está montando o seu negócio para trabalhar com terapias, tá, pessoal? Principalmente com ozonioterapia, para facilitar ali as liberações, né, das fiscalizações que são feitas, ok? Terminamos mais um módulo, voltamos em breve com outro. Beijo no coração.